Fala, meus amigos! Saudações vascaínas! Estamos classificados, hein? Estamos classificados para a semifinal do Campeonato Carioca. A classificação que em certo momento da temporada ficou muito em risco, né? Nesse início de temporada. Mas na última rodada o Vasco fez a sua obrigação, venceu o Botafogo em São Januário, venceu o seu primeiro clássico, né? No ano. Pô, tava chato também perder clássico, hein? Perdemos pro Flamengo, perdemos pro Fluminense, mas vencemos o Botafogo e garantimos a nossa classificação para a semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco vai enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. Vasco e Fluminense terminaram rigorosamente iguais em todos os critérios, né? Pontos, vitórias, gols marcados, gols sofridos, saldo de gols, mas no confronto direto, né? O Fluminense venceu o Vasco. O Fluminense terminou em terceiro, o Vasco terminou em quarto. Então o Vasco vai enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. É claro, né? Ninguém aqui é lunático, ninguém aqui é iludido. A gente assiste futebol e a gente sabe que o Flamengo é o favorito, né? Nesse confronto contra o Vasco. Ainda mais que o Flamengo tem a vantagem de dois resultados iguais, né? E o Vasco nos últimos anos não tem conseguido fazer frente com o Flamengo. Mas, enfim... Clássico, meu amigo. Clássico é clássico. A gente tem 2 jogos aí pela frente. E vamos ver no que dá. O Vasco entra como franco atirador, né? Nessa semifinal de Campeonato Carioca. A gente pode dizer que talvez a responsabilidade da classificação esteja em cima do Flamengo, né? O Vasco entra como franco atirador. Então vamos pra cima, meu amigo. Vamos pra cima. Eu já tava agoniado, com medo do Vasco ter que jogar essa Taça Rio, que é chata pra cacete. Meu Deus do céu, ia ser ruim demais ter que jogar essa Taça Rio. O Vasco pelo menos garante a sua classificação para a semifinal, garante a classificação para a Copa do Brasil de 2026, porque se a gente fica fora da semifinal do Carioca, ia ter que jogar a Taça Rio para garantir essa vaga, né, para a Copa do Brasil. Então assim, o Vasco fez a sua obrigação no Campeonato Carioca, que é chegar à semifinal. E agora teremos 2 clássicos aí pela frente, vamos ver no que é que dá. Nesse momento o Vasco está bem atrás, né, do Flamengo, mas o Vasco tem alguns reforços aí para estrear. Acho que o Nuno Moreira já deve estar pronto aí para semifinais, o Garré também já deve estar pronto para semifinal, talvez Lloyd Augusto, né, que está praticamente certo, também fique pronto para essa semifinal. Enfim, o Vasco vai com um time um pouquinho mais encorpado, é claro, infelizmente não é o favorito, mas vamos brigar, né? Vamos brigar. O que a gente espera do time é pelo menos dedicação, entrega, briga, para colocar o Vasco no seu devido lugar. Bom, sobre a partida de hoje, o Botafogo em si, cara, tá meio... Enfim, deixou o Campeonato Carioca meio de lado, né? Então até por isso eu tava confiante que o Vasco fosse vencer hoje, porque o Botafogo ainda não começou praticamente a temporada. Tinha ali as notícias que o Botafogo podia ir hoje com o time reserva, mas o Botafogo foi com o time praticamente titular para cima do Vasco, e o Vasco consegue vencer, né? O Vasco vence 1-0. Eu vou fazer um comentário aqui que talvez seja polêmico. Eu sei que muita gente não concorda comigo, mas enfim, tô aqui também para dar minha opinião, né? Então eu vou dar minha opinião. Eu acho que o Vasco é muito prejudicado nos clássicos, exatamente porque geralmente o Vasco, em clássico contra Flamengo ou Fluminense, o Vasco vai pro Maracanã, né? Vai pro Maracanã. Às vezes o Vasco até briga para poder jogar no Maracanã. Então assim, eu acho que o Vasco, ainda mais nesse momento que está atrás, né, dos seus rivais, o Vasco é mais forte em São Januário, né? É mais difícil ganhar do Vasco em São Januário. Até porque Flamengo e Fluminense pode ter o discurso bonitinho que a gente tem, o Maracanã é de todos, o Maracanã é de todo mundo, o Vasco sempre jogou no Maracanã, mas a realidade é que Flamengo e Fluminense jogam no Maracanã toda semana, e o Vasco joga lá de vez em quando. Então assim, Maracanã hoje é o estádio onde o Flamengo joga, onde o Fluminense joga, e o Vasco acaba sendo visitante. E aí, o Vasco numa semifinal de Carioca, por exemplo, ou até no Campeonato Brasileiro, o Vasco praticamente joga 2 jogos fora de casa, né? Jogando no Maracanã, mesmo com divisão de torcida e tal. Então acho que, cara, principalmente quando você tem um time mais fraco, tu tem que fazer a questão do mando de campo, né? Eu acho que se o Vasco jogasse mais no Maracanã contra o Flamengo, por exemplo, o Vasco, mais em São Januário, perdão, o Vasco jogasse mais em São Januário contra o Flamengo, essa estatística tão grande que a gente tem nos últimos anos, de nos últimos 30 jogos ter vencido apenas 2, eu acho que essa estatística não seria tão ruim assim. É claro que, time bom ganha em qualquer lugar, né? Se a gente tivesse um time bom para competir com os caras, podia jogar no Maracanã, em Marte, em qualquer lugar.
mas como nosso time é inferior, eu acho que o mando de campo nessas ocasiões, né, faz toda a diferença. Mas é só um comentário também. As semifinais, os 2 jogos serão no Maracanã, não tem nem possibilidade de acontecer em outro estádio, mas fica essa observação. E falando sobre o jogo, como eu disse, em São Januário é muito difícil ganhar do Vasco, né? Eu acho que o Vasco na temporada passada perdeu um jogo só em São Januário, né? Foi a partida contra o Criciúma. E o Vasco se impõe no seu estádio e vence o Botafogo por 1-0. Gol de Verratti, né? Gol de Verratti, um cruzamento na área ali, o cuiabano do Botafogo corta com o braço e o Verratti na penalidade, né? Ele é letal, não tem jeito, bateu muito bem e fez 1-0 ali no placar. Dali, eu até tinha expectativa do Vasco fazer 2-0 e matar o jogo, teve até espaço para fazer isso, mas acabou perdendo, né, algumas oportunidades. Teve um contra-ataque que o Paulinho teve a chance de finalizar, acabou cabeceando para trás. Teve uma chance ali de cabeça com o Lucas Freitas, né, que o goleiro do Botafogo fez uma boa defesa. O Lucas Freitas que vem se mostrando uma boa contratação, né? Lucas Freitas realmente vem num momento bacana, acho que assume essa titularidade. Mais um jogo que ele vai bem, né? Acho que é um ponto positivo aí, o Lucas Freitas. Acho que ponto negativo, mais uma vez, Felipe Coutinho, né? Bem sumido do jogo. A gente espera bastante do Felipe Coutinho, mas infelizmente, cada vez mais a gente está esperando menos do Felipe Coutinho, já que ele não consegue, né? Não tem conseguido entregar boas coisas, bons jogos. Enfim, hoje mais uma vez muito apagado. Mas hoje eu acho que o sistema defensivo do Vasco funcionou melhor do que vinha funcionando. Lucas Freitas foi bem. JV, apesar de algumas, enfim, levou até um cartão por bobeira, mas se mostrou também mais seguro no jogo de hoje. Acho que num todo foi até uma boa partida do Vasco. O Botafogo assustou pouco. Chegou a assustar ali depois na base do abafa, né, ali no final. Teve uma chance do Cuiabano, né, que a zaga do Vasco falha, ele vem por trás da defesa e acaba finalizando mal. Teve uma outra, que esse foi falha do João Vitor, né? O João Vitor foi puxando um contra-ataque e ao invés de ele passar a bola logo, ele ficou segurando a bola, não passou para ninguém, perdeu a bola e a zaga ficou desguarnecida. Quase que o Vasco leva um gol aí nesse contra-ataque, mas eu acho que o jogo hoje, tendo um vencedor, o vencedor é o Vasco mesmo. O Vasco mereceu, jogou para vencer e mereceu essa vitória. E estamos classificados, apesar, enfim, do campeonato, da oscilação que o Vasco teve no campeonato, garantimos aí na última rodada essa classificação. E agora temos 2 clássicos pela frente, meus amigos. Como eu disse, o Vasco não é favorito, mas, cara, a gente tem que jogar jogo grande. Ir para semifinal e jogar contra os caras. Imagina que agonia que seria jogar uma Taça Rio contra os pequenos. Pelo amor de Deus. Vamos para cima dos caras. Tamo junto? Um abraço aí, deixe seu like, deixe seu comentário, participe. Até a próxima. Fui!